Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Iguaçu Talks, o nosso podcast do ecossistema de inovação aqui do oeste do Paraná, o Iguaçu Valley. E a gente está aqui em Cascavel, no Paraná. Para você que não me conhece, meu nome é Melina, estou aqui, vou conduzir hoje, você é a host desse podcast, junto aqui com o meu parceiro, Cleverson. Cleverson, por favor, dá um oi aí pro pessoal. Olá a todos, sejam bem-vindos a um podcast que hoje contaremos com a Elaine Peixoto, que compartilhando um pouquinho da jornada dela. Exatamente, hoje a gente tem uma convidada super especial, a gente está super feliz de te receber aqui, tá, Elaine? A Elaine Peixoto, então, tem uma história muito bacana, começando, né, dentro do meio corporativo, então trabalhando na Natura, numa grande empresa. A gente vai conversar um pouquinho com mais profundidade sobre isso. Hoje, né, você tem uma empresa de consultoria, PXT Consultoria, e também é coordenadora aqui do núcleo de ESG aqui da SIC, da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Elaine, então, seja muito bem-vinda, obrigada por ter topado aqui esse bate-papo. Obrigada Melina, obrigada Cleverson, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Acho que a gente vai ter um papo super interessante aqui de ver até esse movimento teu, né? De ser uma colaboradora numa grande empresa, toda essa trajetória, né, que você construiu lá dentro do grupo da Natura e depois sair, virar empreendedora. Então eu queria que você começasse contando um pouco dessa tua história, assim, dessa tua trajetória, né? Uhum. Como que começou, né? Até da tua formação, né? Você é formada em engenharia, né? Isso. Primeiro, olá a todos também, né? É um prazer estar aqui novamente com a Melina e com o Cleverson. Sim, eu sou engenheira por formação, eu sou do interior de São Paulo. Logo cedo mudei para Campinas, fui fazer faculdade de engenharia. E enquanto eu estava lá mesmo, eu comecei a trabalhar com pesquisa, com inovação, e durante a faculdade mesmo eu já comecei a trabalhar na Natura, ainda fazendo estágio. Eu fui de estagiária a executiva. Que legal. Na Natura. E aí, depois de terminar a faculdade, me especializei em estratégia de empresas, fiz MBA em inovação. Depois, já morando aqui em Cascavel, eu fiz um mestrado com foco em administração, mas numa área mais de sustentabilidade. Estudei bastante aí sobre economia circular. E nesse meio tempo também fui estudar fora, fiz formação executiva no MIT, nos Estados Unidos. Tirei a certificação de gerente de projetos também no PMI da Filadélfia. Estudar sempre fez parte aí, né, do meu dia a dia. E eu comecei a minha carreira aí mesmo na Natura, né? Já tinha feito um pouco de projeto de pesquisas durante 3 anos na faculdade, bem relacionado a essa parte de inovação. E fui para a Natura ainda como estagiária. Minha primeira experiência aí profissional numa grande empresa. Comecei numa parte que já está muito relacionada à sustentabilidade, que eu atuo bastante hoje. Ali foi a minha grande escola mesmo, relacionada à sustentabilidade, porque eu comecei a trabalhar com a vegetalização das fórmulas. Então, eu comecei a trabalhar com retirada de matérias-primas de origem sintética ou de origem animal e trabalhar aí com matérias-primas que fossem de origem vegetal. Que legal. Depois lá eu fui crescendo, né, na carreira, trabalhei em outras áreas, mas sempre muito ligada aí à inovação, né? Projetos de inovação, avaliação de como esses projetos de inovação estão impactando no dia a dia das pessoas, aí olhando para o lado social, tanto de fornecedores, cadeia de insumo, desenvolvimento de insumos e também aí na parte ambiental. Fiquei bastante tempo trabalhando nessa área, depois eu fui para uma área que eu trabalhava com equipes externas, né, Avon, The Body Shop, Aesop, numa parte aí de transformação organizacional, né, das 4 empresas. E aí eu me tornei empreendedora, eu falo que na verdade eu já tinha muito esse viés de intraempreendedorismo, porque lá ao longo de toda a minha trajetória, eu sempre via oportunidades e fiz implementação de muitos projetos novos e processos novos dentro da empresa, né, então identificar a oportunidade de trabalhar com gestão de riscos, ou identificar a oportunidade de um novo modelo de negócio, de um novo produto. Então, isso é a veia que trabalhar numa empresa, né, sendo colaboradora, te permite também nessa questão do empreendedorismo. Eu acho que até também pela minha escolha de profissão, de engenharia, acho que vem muito também da minha infância de sempre gostar de fazer coisas novas, transformar, né, objetos, transformar coisas em coisas diferentes, né, transformar produtos, ideias, enfim. E
Eu fiquei bastante tempo lá na Natura. Meus últimos anos lá eu já estava aqui em Cascavel, por uma questão da pandemia a gente tinha vindo para cá, de uma maneira temporária, que a gente ainda não tinha certeza se a gente ia voltar, se o remoto ia continuar, enfim. E aí aqui eu já comecei a fazer disciplina como aluna especial na UniOeste, comecei a me conectar com grupos que existiam aqui, de consultoria, e em parte da minha carreira da Natura eu prestei também uma atividade, gerenciava um grupo de consultoria interna, que fazia consultoria interna para as áreas de dentro do grupo, né? Como estava ali se tornando um grupo grande, um grupo global, né? Então era uma certa parte, assim. E aí chegou um certo momento já, com o meu segundo filho já tinha nascido, que aí era decisão. Voltamos para São Paulo e vivemos novamente aquela vida de ficar mais de 12 horas por dia longe de casa, ou eu parto para algo que já tinha sido meu pensamento e eu estava começando a construir isso desde 2018 e 2019. E aí eu achei que realmente era o momento aí de ter esse work-life balance melhor, com 2 filhos, com o meu marido aqui em Cascavel, e seguir mesmo para uma jornada empreendedora. E aí surgiu a PXT, que é uma empresa que atua com o desenvolvimento e a implementação das estratégias empresariais, com muito foco em ESG. Então a gente trabalha toda a questão do planejamento estratégico, desenvolvimento de processos, implementação dos projetos ESG, até lá no final, treinamentos, né, e condução mesmo, mentoria para as equipes relacionadas ao que foi estruturado. Legal. E então foi um processo gradual, assim, você sente? Na verdade não, você chegou um momento e falou, não, chega, né, de trabalhar, vou criar esse meu caminho. Você saiu e aí começou a PXT, ou de certa forma já foi indo meio que uma transição nesse processo? Foi algo muito bem pensado. Motivado assim. Muito por questões também da tua vida pessoal, né? Sim, acho que pra mim não existe ser feliz no trabalho e não ser feliz na família. Acho que a minha família é o meu grande pilar. Assim, não existe uma segunda oportunidade para eu viver a infância dos meus filhos, que é hoje. Então, se é algo que eu não posso negociar, e eu jamais vou negociar a infância dos meus filhos, é o momento que eles estão vivendo hoje. E ao longo do tempo, o que eu via? Eu vivi um momento lá em São Paulo que eu trabalhava muito, era muito workaholic, eu perdia... Eu imagino que para trabalhar numa grande corporação dessa e crescer dentro dela, assumindo outras responsabilidades, era, né, é uma dedicação imensa, né? Sim, eu perdia compromissos que era 8h30 da noite, 9 horas da noite, porque eu não conseguia chegar. E eu sabia que, assim, aquilo era um momento, eu não quero a minha vida inteira, assim. E isso era antes ainda da minha primeira filha nascer. Depois que a minha primeira filha nasceu, eu vivi ainda ali muitos momentos em que ela ia até comigo ao trabalho. Ela ficava no berçário lá dentro, que isso é uma parte social que é muito interessante, que o grupo permite, né? Então ela ficou dos 6 meses até os 3 anos e meio no mesmo local de trabalho que eu, no berçário, e eu conseguia ver ela ali nos meus intervalos de almoço, final da tarde, enfim. Então, vivia toda essa questão. Mas eu sabia que, assim, tinha isso dentro de mim, que eu não queria aquela vida para sempre. É aquilo, tipo, eu quero viver muito mais do que isso. Então, em 2018 e 2019, eu já fui começando, a gente até começou a pensar sobre mudanças de cidade, outras possibilidades de trabalho que permitisse viver isso com um pouco mais, né, de flexibilidade. Eu sempre tive vontade de fazer o mestrado, então comecei a pesquisar também um pouco isso, mas aí quando a gente achou que tinha todas as respostas, o mundo veio mudando todas as perguntas, que foi a pandemia. E aí a gente veio parar aqui em Cascavel, o desenho da PXT eu já tinha há bastante tempo, e aí o meu momento ali de licença maternidade foi um momento que as ideias aí afloraram, acho que por questões de hormônio, né? E tudo mais, tipo, aí veio, tipo, né? Tudo, É muito intenso. E até essa transição, né, que até, acho que de certa forma eu também passei por isso, de sair de uma cidade como São Paulo, né, um grande centro onde tudo acontece, até a energia, né, daquela cidade se movimenta, né, muito trabalho ali, eu acho que é uma cidade que respira a parte laboral, né. E aí, como é que foi chegar em Cascavel? O que pra você é morar aqui? Como que foi? Foi tranquilo? Foi fácil? O que você vê de benefícios também de estar aqui na região e nesse ecossistema que a gente está hoje aqui? Cascavel para mim sempre era uma cidade, para mim, muito ligada ao meu marido e à família dele, porque ele é daqui, a gente se conheceu na Unicamp durante a faculdade, então eu não via muito aqui como uma possibilidade de moradia. Lugarzinho de férias, às vezes. De passeio, de feriado, de férias, de reencontrar família, afiliados, enfim, tudo muito, muito motivado assim por afeto, mas não um local de trabalho. E quando a gente pensou em vir para cá,
temporariamente, porque aqui escolas estavam abertas, os casos de Covid eram menores que em São Paulo. A gente falou, nossa, que bom equilíbrio, né? Que a gente vai ter. E eu me surpreendi muito positivamente quando eu cheguei aqui e comecei, né, a fazer novas amizades, a conectar pessoas pela UniOeste, por grupos de mães, por pessoas da família, e ver que tinha todo esse movimento voltado para a inovação e resgatar também o que eu já tinha visto um pouco, né, sobre sustentabilidade, que também tinha um movimento aqui crescente, né? Então, para mim foi uma surpresa muito positiva e, sem dúvida, assim, o que eu falo que é melhor aqui para mim é esse equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Se eu morasse em São Paulo hoje, eu tenho certeza absoluta que ia estar muito desequilibrado. E aí é no momento que, assim, que para mim, para os meus valores, isso não pode estar. E até mesmo trazendo um ponto que você acabou de citar, a questão da compatibilidade dos valores da empresa com seus valores pessoais. E um dos pontos que eu vejo que a pandemia acabou acendendo, a gente notar que a vida pessoal e o trabalho nesse caminho em conjunto, e essa busca de um equilíbrio ali, que em alguns momentos vão ficar uma gangorra, é vital. E até mesmo eu vejo que um dos pontos que você citou, comparado Cascavel e São Paulo, o tempo que a gente fica no trânsito faz uma baita diferença. Super. E assim, quando eu morava em São Paulo e trabalhava na Natura, eu ainda estava no céu, porque eu morava a poucos quilômetros. Dependendo da unidade que eu trabalhava, eu levava 15 minutos, ou na outra 25 minutos. Mas eu passei grande parte do meu tempo fazendo faculdade ainda em Campinas e trabalhando na Natura, que era quase em São Paulo, em Cajamar. Então era 1 hora de carro ou era 1h30 de fretado. Quando eu não vivia isso, eu falava, gente, tem mais 3 horas por dia que eu posso usar e fazer outra coisa, né? É muito tempo, né? E até voltando um pouco dessa questão, inclusive tem um livro, A Única Coisa, do Jay Papasan, desculpe se eu errar o nome, que ele fala exatamente isso, que não existe uma vida equilibrada. Né? A gente sempre tá pendendo para algum lado. Seja, né, naquele momento que nem você falou, poxa, tô me formando, início de carreira, eu tô full no trabalho, vai ficar desequilibrado para essa parte, né? Eu acho que faz parte desse processo, né? E agora, esse outro momento de ser mãe, eu me identifico muito com o que você falou. A infância do meu filho é única, é agora. Eu não vou ter, daqui a 10 anos, talvez ele nem esteja morando mais comigo, assim. Então, assim, essa balança também para mim pende muito, assim. Agora é o momento de eu ser mãe, de vivenciar isso, porque isso é um período, é um processo. Então, nesse livro ele fala justamente isso. Não existe vida equilibrada. Você sempre vai estar pendendo para um lado ou para o outro, e é esse balanço das coisas que faz essa harmonia geral, né, dentro da nossa vida, assim. Então acho que é bem interessante. E aí, trazendo um pouquinho também, Elaine, como que você vê, assim, eu acho que você passou por uma empresa, né, diferente, né? Ela trazia, né, poxa, você falar que tem um berçário ali, uma creche dentro da empresa, esse tipo de incentivo, né? Ela tem essa pegada ecológica, sustentável, que tem a ver também muito com o bem-estar, né? Acho que é um grande valor da marca. Eu, inclusive, sou fã da marca, super utilizo. Sou cliente. E, inclusive, por causa disso, por causa dos valores, né? Então, assim, e como que você vê hoje, assim, a mulher nesse ambiente corporativo, assim? E hoje você, mulher empresária, né, conduzindo a sua empresa, assim, como que você vê essa questão da mãe empreendedora que trabalha, assim? Eu acho que até como você falou, a Natura realmente, né, o grupo todo é uma empresa muito diferenciada, porque a maior parte das pessoas que trabalham lá são mulheres. Então, entre um quadro ali de colaboradores no administrativo, por volta de 70% são mulheres. Então, você, desde o momento que entra, você vê ali muitos exemplos de liderança feminina. E muitos exemplos também de liderança feminina que são mães, que compartilham essa jornada do dia a dia dos filhos, né, ali com maestria, com presença, né? Então, isso acho que realmente uma diferenciação, e isso me motivou muito, assim, de ver desde o início que aquele é um exemplo real de liderança. Só que ao mesmo tempo que ali isso acontece, eu trabalhei em alguns momentos muito com fornecedores, e fornecedores não só aqui do Brasil, mas fornecedores de outras culturas, né? França, Estados Unidos, Japão, México, e a partir do momento ali, porta para fora, é um mercado completamente masculino, né? Claro que isso vem mudando, mas assim, os meus contatos eram muito mais homens. E eu já vivi ali diversas situações em que
a minha competência até foi colocada à prova, ou até por questões culturais. Uma vez me perguntaram, eu estava no México e eu estava prestes a casar, faltavam uns 2, 3 meses pro meu casamento. Estava toda empolgada falando do meu casamento e eu ia para lá com muita frequência, a cada 2 ou 3 meses eu ia trabalhar por um período lá e tinha muito contato com esse fornecedor. E aí um deles falou, nossa, você vai casar daqui a 2 meses, então quem vai te substituir depois que você casar? Eu falei, não, como assim? Não, porque você vai casar, você não vai mais poder viajar, né? Eu falei, não, eu vou continuar vindo, né? Enquanto a gente continuar com o projeto. Então, por mais que aquele ambiente seja muito favorável, o entorno ali ainda não havia sido totalmente modificado. Isso já faz mais de 10 anos, então, claro que as coisas já evoluíram. E aí, quando eu venho para Cascavel, eu vejo também um cenário muito diferente, porque ao mesmo tempo que a gente vê muita presença feminina, tem uma presença ainda masculina que é muito mais forte, como em todos os lugares, né, do Brasil, e tem uma presença também de pessoas mais velhas, que isso eu acho muito interessante, que foge do etarismo corporativo, porque no mundo corporativo, por mais que, por exemplo, a Natura, muito mais mulheres, até uma faixa etária, quando a gente avaliava lá as curvas, pessoas acima de 40, 50, 60 anos, sempre iam caindo. Então, aqui também traz essa possibilidade, né, de dar um valor às pessoas, né, que já têm mais experiência também muito grande. E aí também junta com a questão do agro, a questão do patriarcado, que eu vejo movimentos completamente diferentes e vejo assim, fico muito pensando, né, como que vai ser a evolução disso mesmo ao longo do tempo. E me vejo muito aí também no papel de empreendedora e de mãe, de educar os meus filhos para se prepararem para essa nova geração de mercado, sem um monte de preconceitos que a nossa geração viveu, como essa questão do homem sempre como líder, como chefe. E eu me vejo também nessa posição de empreendedora. Claro que assim, o meu principal foco de trabalho é o ESG, que comprovadamente, né, é uma área que muito mais mulheres estão, e muitas pesquisas aí falam que existe uma presença muito maior de mulheres do que de homens, porque o ESG precisa de muito mais soft skills, que são habilidades muito mais femininas do que masculinas. Mas em muitos ambientes é muito mais homem, né? E isso pra mim nunca me intimidou. Não intimidou lá atrás com todo esse contato que eu tive com a rede externa e não me intimida agora, mas em mim gera muito uma sede de mudança, de que não seja sempre assim. Por exemplo, eventos que a gente vê aqui na região e sobe todo mundo no palco. Ai. Não precisa falar, tipo, isso é algo que eu olho e falo assim, gente... É muito frequente aí. É muito visível, né? Obrigada por me entender. Não, assim, gente, eu acho que essas coisas a gente tem que falar, né? Se você vai mesmo na SIC, eu adoro aquele ambiente, devo muito à SIC, né? Mas olha lá a galeria dos ex-presidentes. Tem uma mulher. Suzana, até mando um abraço pra você, Suzana, o quanto você me inspira. Parabéns. Exatamente, E até mesmo fazendo um paralelo a nível local, com a AB Cascavel, a gente está dentro de um espaço de 50 anos, agora a gente está tendo a segunda presidente, a doutora Silvia Mascarello daí. E aí, sabe uma outra coisa também? Onde? Desculpa? A doutora Silvia Massaro. Não, mas na OAB. Na OAB. Ah, sim. Mas sabe outra coisa que, assim, que me intriga bastante? Tudo bem, eu trabalhei na Natura, que era majoritariamente feminina. E numa cidade mais progressista que é São Paulo, né? Que tem uma pegada, né, moderna, assim, digamos. Até um determinado nível. Gente, olha o conselho de administração. Quantos CEOs mulheres tiveram? É até um certo nível. Quando a gente olha, mesmo assim, hoje tem um indicador muito forte de ESG, que é a presença de liderança feminina. Que as empresas tentam atingir aí, né? Tem metas, muitas empresas aí, mais que 50% de liderança feminina. Mas essa liderança feminina, na maior parte das vezes, não consegue chegar ali no nível de conselho de administração ou CEO. A maior parte dos conselhos de administração das empresas ainda não é diverso, ainda não é bem representado. E mesmo uma empresa como a Natura é assim. Agora, imagina outras empresas que não tem nem isso para baixo, né? Para toda a cadeia de colaboradores. É um monte de desafio. São muitos desafios. E até trazendo um pouco nessa pegada do ESG, assim, que acho que ele vem inovar, né? Ele vem dar esse certo chacoalhão nessas estruturas corporativas e da sociedade de forma geral, assim.
Como que você vê o potencial da ESG de mudança numa sociedade, assim, né? Então, qual que é a tua visão sobre isso? Eu acho que a gente tem muito ainda para avançar, porque ainda tem um olhar Primeiro de tudo, o que é ESG, né? Tem um monte, a gente tá falando aqui, verdade. Né? Mas vamos lá, vamos um passinho antes. Assim como a gente já teve que em alguns momentos explicar o que é inovação, né? Exato. E hoje que bom que esse conceito já é aí difundido, né? O ESG, então, é aquele conjunto de práticas relacionadas aos critérios ambientais, sociais e de governança que são utilizados pela empresa para avaliar e para fazer uma evolução em relação aos seus critérios mesmo de desenvolvimento, né? O quanto essas empresas conseguem evoluir nesses critérios. O ESG, então, ele foi um termo que foi muito difundido a partir de 2004. Hoje já existe critérios até na Bolsa de Valores relacionados ao ESG e ele surgiu muito relacionado a risco financeiro. O quanto eu posso investir numa empresa e essa empresa realmente ela consegue me pagar porque ela tem uma estrutura bem organizada relacionada à parte ambiental, à parte social e à parte de governança. Meu momento professora, tá? Arrasou. E aí, como que você vê? É um conceito relativamente novo, né? Vindo, né, de uma necessidade de mercado, que eu, quando fui me aprofundar um pouco na história do ESG, também achei incrível isso, né? Que é o movimento de investidores exigindo essa, de certa forma, mitigações de risco, né? Sobre investimentos, assim. E isso trazendo uma mudança agora, né? Que eu acho que agora que as empresas realmente estão se despertando, ainda que para um greenwashing, enfim, como que você vê, enfim, como que você está vendo o ESG vida real aqui nas empresas? Eu acho que tem muitas diferenças de maturidade entre as diversas regiões do Brasil. O que muda muito, eu acho, a implementação do ESG na empresa é como essa liderança vê o ESG, uma liderança mais aberta e que enxerga valor nisso, vai implementar de uma maneira muito mais fácil. Mas existe ainda muito uma falta de clareza mesmo sobre o que é ESG, né? Quando a gente fala, então, desses critérios, não é, por exemplo, aquela pessoa que é eco-chata, aquela pessoa que quer abraçar a árvore, eu vou fazer isso porque eu sou ambientalista, ou eu sou biólogo, eu amo os animais, eu amo a natureza. É pensar nisso. Pensar nisso. Ou, por exemplo, o radicalismo, vamos para os extremos. Sim, é muito mais pensar nisso mesmo como uma questão de sobrevivência. A gente está num ambiente em que a gente extrai os recursos e por meio desses recursos as empresas produzem os seus bens, produtos, serviços e isso gera todo o movimento. Então, eu pensar que é desse lugar, desse planeta que a gente precisa extrair os recursos e trabalhar de uma maneira que volte para o desenvolvimento sustentável, né? Que propicie um desenvolvimento sustentável. Ao mesmo tempo, quando a gente fala da parte do social, parece, né? Mas a gente precisa desmistificar muito isso, que o social é fazer ação social. Então, aconteceu algum evento recente, eu vou lá, vou doar cesta básica, ou eu vou fazer uma palestra. A gente é muito maior que isso. O social é pegar e trabalhar com as pessoas daquela empresa no desenvolvimento social daquelas pessoas. Então, é ter programas ali de apoio à saúde mental, é ter programas de jornada flexível de trabalho, é ter programas de desenvolvimento de carreira, coisas que propiciam desenvolvimento social como um todo. Claro que da sociedade também. Humano, né? Mas não só, né, dessas ações sociais. E quando a gente fala da parte de governança, parece que, nossa, gente, governança, o que é isso, né? Governança está ligada com elaboração de processos, com critérios estabelecidos para definir se a empresa segue ou não por um caminho, com tomada de decisões claras. Então, eu acho que, assim, tem diferentes níveis de maturidade na região. Eu vejo ainda minha percepção, né, como empreendedora, muito ligada ao quanto a liderança da empresa enxerga e vê valor nisso, mas existem aí uma possibilidade de caminhos de evolução que ainda está por vir. Que bacana. E como que você vê a inovação, né, trazendo também para o tema aqui muito do nosso podcast, assim... O que é inovar para você e como que as empresas podem utilizar desse recurso,
no seu dia a dia para se manterem no mercado, crescerem e evoluírem dentro desse mundo aí também em constante mudança, né? Ai, Mel, meu lado professora já pensou aqui numa definição de inovação, tá? Mas eu não vou falar, tá? Vou sair, tô aqui num papel de empreendedor e professor ao mesmo tempo. Não vou focar nisso. Por sinal, divulga, né, que você também dá aula, você tá dando aula na Univel, é isso? Sim, eu sou professora na Univel de graduação e sou professora também de outros 2 MBAs, um na parte de gestão de projetos sustentáveis e outro na área de ESG. Ah, legal. Então já fizemos várias propagandas aí. Sim. Para as empresas. Vamos lá, que é inovação? Vamos lá. Então, a inovação para mim parte de um local que a gente pode explorar diversos novos modelos de negócio, diversos produtos, diversos processos, e muitas vezes a gente acha que inovar é só uma maneira, né, entre aspas, mas é uma maneira de criar novos produtos, bens ou serviços radicais, que vão romper barreiras. Por exemplo, o surgimento da internet, o surgimento do iPhone, o surgimento da TV, do telefone, enfim, que são inovações, né, radicais ou inovações disruptivas, e a gente acaba esquecendo que a inovação pode estar muito mais numa inovação incremental, numa inovação do dia a dia. Não desmerecendo, porque a inovação ela precisa caminhar, né, com todos esses tipos aí de inovação. Mas para mim o que eu vejo muito mais valor na inovação é realmente quando ela consegue resolver um problema que alguém tem, e muito mais também quando essa inovação já consegue partir de um princípio de eco-inovação, que é o que? Aquela inovação sustentável, que é aquela inovação que traz elementos que vão ali contribuir também com o desenvolvimento sustentável, que vão trazer ali elementos de sustentabilidade para aquela inovação. Até faço um paralelo aqui, tá? Com o Meetup, que a gente acabou de falar disso lá, né? Cleverson estava falando ali sobre moda sustentável, e eu trouxe um conceito de que a inovação nesse mercado da moda, ela está muito relacionada com o ecodesign, que é aquele momento em que as empresas vão pensar no que elas vão desenvolver, e elas vão pensar nas matérias-primas que elas vão utilizar, se essas matérias-primas lá no final do ciclo de vida, se elas vão poder ser separadas para serem recicladas, se elas vão poder realmente ser recicladas, ou o que essa mistura vai fazer. Então, eu vejo muita inovação nesse olhar, né, de trazer incrementos, melhorias, de olhar para o mesmo, mas com um olhar novo, mas muito relacionado também a essa questão da eco-inovação, que acho que aí é onde a inovação pode ainda trazer mais valor do que ela já traz. Tudo visando muito a gente está num planeta finito, né, de recursos finitos, então realmente acho que está mais que na hora da gente ter essa visão também do impacto, né, da nossa empresa dentro desse ecossistema, não só local, mas até de forma global. Perdão, gente. Eu acho que a inovação é um caminho, mas diferente do que você falou antes, né, eu acho que está pulverizado, né, as pessoas já estão entendendo, né, eu acho que ainda não. Eu acho que a gente vê, um trabalhinho de formiguinha que a gente tem que estar fazendo de conscientização. Eu mesmo, há, 4 anos atrás, eu não tinha a mínima ideia do que era isso, né, mas até por não vir de um ambiente corporativo, assim. Então eu acho muito bacana esse movimento dessa bolha que a gente está querendo ou não, né? Sim. Que a gente está dentro de um ecossistema de inovação aqui do Iguaçu Vale. Então, até um intuito aqui desse podcast é a gente fazer... A gente brinca, né, que a gente quer trazer a palavra da inovação para todos, né? Então, fazer essa divulgação também. E eu acho muito bacana, eu acho que tem tudo a ver a questão da inovação e o ESG, trazer a pegada sustentável, né? Então, até como bióloga, ecóloga, né, para mim é muito... O que para mim era muito natural pensar de forma sustentável, hoje eu trago esse pensamento agora na empreendedora, né, para dentro do meu negócio também. E até essa parte de inovação também, nas minhas conversas com o Cleverson, né, o quanto a área do direito também tem conseguido estar atrelada à inovação, né? Existem aí as comissões de gestão de inovação e empreendedorismo que conseguem trazer isso com um outro olhar. Possivelmente ali não vai ser algo radical ou disruptivo, mas é algo que o olhar da inovação vai trazer para lá e que vai fazer uma transformação, né? Exato. Então, por exemplo, o quanto o olhar de modelos de negócio, o olhar da controladoria, digamos, que atua com a parte de gestão, digamos, profissionalizar a atuação do escritório, né? Entra muito na governança, né? O direito também, de certa forma, né?
e até mesmo desmistificar que ele estaria distante. É possível criar um diálogo entre as duas áreas também. Sim, total. Elaine, falando em ecossistema de inovação, agora que você está aqui em Cascavel, enfim, como que você vê o Iguaçu Valley? Assim, o que é esse ecossistema e o que você vê de benefício aqui de estar dentro de um ecossistema de inovação? Eu entendo que lá na época de São Paulo você vivia muito o ecossistema da Natura, né? Mas você se engajava ali nesses ecossistemas, né, locais, ali, municipais, regionais ou não? Eu vivia, assim, muito o ecossistema da Natura, mas eu já vivia projetos de inovação aberta desde 2013. Que legal. Em 2013, quando eu fiz o lançamento daquela linha Natura Soul, que era uma linha pensada ali em um produto minimalista, né? Com menos peso de embalagem, menos fragrância, menos corante, muito voltado mesmo para essa questão de sustentabilidade, a gente viu que tinha um desafio ali em relação à reciclagem das embalagens. Então, foi o primeiro projeto de inovação aberta que eu participei. A gente fez um edital, fizemos chamada pública, fizemos gravações também e tiveram diversas pessoas que se inscreveram colocando ali, né, uma solução. Então, essa parte de trabalhar com Open Innovation, para mim, desde essa época aí já era muito interessante. E eu confesso que eu me surpreendi muito positivamente. A primeira pessoa que falou para mim do Iguaçu Valley foi a professora Piedade. Ai, da Unesp. Que faz parte aí de todo o ecossistema, né, de inovação. E eu me surpreendi muito positivamente quando eu vi todo o movimento, né, que existe aqui. E eu vejo isso como muito rico para a região, porque muito daquela... Eu via muito o ecossistema, né, quando eu estava em São Paulo, muito como uma questão de desenvolvimento, aprendizado e impulsionar para um crescimento, né, aquilo que você vai conectando, né, e por meio de várias pessoas você vai chegando num âmbito muito maior. Então, eu acho isso muito rico e muito poderoso. E eu acho que cada vez mais tem oportunidades de trazer esse ecossistema já para as pessoas que ainda não estão atuando diretamente nele ou que ainda estão na etapa de formação, por exemplo. Eu vejo muito isso conectado com as universidades, né? Mas quando a gente pensa, por exemplo, pra gente que tem filho, pra gente que tem filho é impossível não pensar, né? Como que a educação dessas crianças vai influenciar o futuro. Então, também movimentos que possam até abraçar escolas e não só pensando também nessa questão, tipo, P&D puro e especificamente, né, de pesquisa e desenvolvimento, mas desenvolvendo mesmo redes de colaboração e juntando expertise. Isso, para mim, eu acho que é o maior ativo mesmo que o Iguaçu Valley traz, sabe? Juntar pessoas que têm expertises diferentes, mas que se conectam num tema e que, por meio disso, podem criar negócios de impacto, podem alavancar seus negócios. Isso, para mim, foi o que foi mais rico, assim, de estar dentro desse ecossistema, conhecer visões diferentes e me unir com pessoas que podem ajudar a impulsionar a PXT e eu posso ajudar a impulsionar os negócios deles ou até criar novos projetos, né? Criar novas demandas e trabalhar mesmo por meio disso em prol da sociedade e dos nossos negócios, claro. Que bacana. Até convido você que está assistindo a gente, que não conhece ainda Iguaçu Valley, né? A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo o link, né, para o site, para vocês conhecerem um pouquinho do nosso ecossistema de inovação, que engloba aqui todas a grande parte, né, vários municípios, na verdade, do oeste daqui do Paraná. E, inclusive, para você que estiver em Cascavel ou região e quiser conhecer, né, se aproximar aqui do grupo, todas as quintas-feiras, das 8 às 9, ali na associação, na SIC, na Associação Comercial e Industrial de Cascavel, tem o Meetup do Iguaçu Valley de Cascavel. Então, você pode ir, é aberto ao público, então quem quiser vir conhecer, aprender, né, sempre trazemos algum palestrante, né, como a Elaine hoje foi lá falar um pouquinho de ESG pra gente. Então, a gente sempre traz temas aí que permeiam, né, esse universo da inovação e do empreendedorismo, e vocês todos estão super convidados. E também, por favor, sigam aqui o nosso canal, né? Já se inscrevam aqui para se manter informado dos nossos próximos podcasts. E aí, Elaine, eu queria até fazer uma outra pergunta, voltando um pouco para a coisa do empreendedorismo, né? Porque, assim, eu acho muito bacana isso, esse movimento que você fez, né? De estar numa grande empresa, vivenciou, teve muita experiência, né? De estar num grupo com muita gente, onde você consegue alavancar vários projetos também, poxa, fazer inovação aberta, né? Você passou, né, já contou ali pra gente que passou por vários departamentos, setores ali, é um grande aprendizado, uma bagagem grande de conhecimento.
E aí agora, empreendedora, começando nesse empreendedorismo, como que tá sendo agora esse processo, assim, né? Poxa, de buscar clientes, são outras... É muito diferente de você estar numa empresa consolidada, Total. né? E como é que tá sendo esse desafio agora, né? Eu acho que é um processo de aprender sempre e continuar aprendendo sempre também. É aprendizado contínuo e muito de você se colocar num lugar de que, assim, eu posso ter uma trajetória em meios corporativos, em empresas que me permitiram chegar a um determinado lugar, e a jornada que eu estou seguindo agora, eu preciso de muito apoio, de muitas pessoas que têm expertise e que conhecem muito mais em áreas que eu sequer sabia que existiam, que iam precisar. Então é um processo muito de aprendizado contínuo e de muita conexão mesmo, né? Porque aquilo é um bom contato que eu faço, um bom serviço que eu entrego pela PXT é uma indicação, é um outro negócio que surge, e aí por meio disso vai surgindo, né, todas essas necessidades. Mas eu acho que, assim, é muito também desafio, é um desafio constante. Eu sou uma pessoa muito estruturada e muito organizada, então eu tenho ali diversos indicadores da empresa, tenho planejamento, tenho tudo certinho, mas existem áreas que nunca foi minha área core, por exemplo, área de vendas, área de prospecção de clientes. Então é muito aprendizado mesmo, é buscar ajuda, buscar mentoria de pessoas daqui, de pessoas de fora que são referências, é sempre continuar estudando, e eu tenho certeza que o desafio nunca vai parar. Os desafios vão mudar de lugar, né? Vão mudar os desafios, mas eles vão continuar. Então, acho que até por isso que eu sou professora, por causa dessa questão do aprendizado, né? Que eu gosto muito de aprender, e sempre que eu tô ensinando, eu tô aprendendo muito, porque meus alunos também me trazem muito do dia a dia deles, da vivência. Então, acho que é muito isso, um lugar de você sempre se colocar numa posição de constante aprendiz, eterno aprendizado. Elaine, um dos pontos que, pegando um gancho da sua fala agora, como que você vê essa trajetória agora empreendedora? O que você trouxe de DNA da Natura para a sua consultoria atual? E o quanto que você identifica que é um DNA, Elaine, que você, quando estava na Natura, não tinha uma autopercepção tão alta, que hoje para você se torna, tipo, natural? Nossa, que boa pergunta. Acho que, assim, tem uma questão... É muito da gente se conhecer, né? Desse autoconhecimento. Eu me via muito como intraempreendedora. E talvez até porque eu já tinha visto algumas pessoas da minha família empreenderem e não terem sucesso. Então, pra mim, aquela questão, aquela crença limitante. Tinha me fugido a palavra. Muito obrigada. Aquela crença limitante de... não vou por este caminho, né? E aí, a partir do momento que eu passei a me autoconhecer, eu comecei a ver que, na verdade, tinham diversas características aí que eu já trazia desde a minha infância. Então, por exemplo, quando eu brincava de boneca com as minhas amigas, ou a gente brincava de lojinha, eu tinha lista de coisas com preço, com quantidade, isso numa brincadeira. Então, aí já vem de mim uma parte de organização, de gestão e de planejamento que era nato, que eu usava na minha infância, que eu usava enquanto eu estava no meio corporativo e que eu uso agora. Eu acho que quando você se está no mundo corporativo, depende muito da posição e da área que você está em relação ao tipo de situações em que você é exposta. Por exemplo, algo que eu gosto muito e que, dependendo da área que eu atuava, eu não tinha tanta oportunidade de estar, é de palestrar, de falar, de contar sobre projetos, porque estava num dia a dia ali muito de vamos gerar resultado, no máximo compartilhar um conhecimento, e não poder, por exemplo, fazer como hoje no Iguaçu Vale, contar ali por meia hora, 40 minutos qual que é o resultado de uma pesquisa, e depois gerar um networking ali de mais de uma hora, conversando com pessoas, conectando negócios, né? Conectando ali experiências que são diferentes, que podem se unir. Ali no mundo corporativo, como o foco, os objetivos, as estratégias estavam muito bem traçadas, assim, atingimos essa meta, temos aqui mais várias metas que a gente precisa, então precisamos correr atrás disso e entregar para ontem. Então, era talvez uma vida muito mais acelerada e uma pressão muito maior. E hoje esse momento de gerar networking, de conversar com as pessoas, é algo que eu vejo que eu tenho muito mais possibilidade de fazer, que eu gosto de fazer, gosto de estar nesses ambientes, mas que lá em muitas situações eu não tinha oportunidade de fazer isso por conta de todas as pressões, todos os resultados, gestão de equipe, entrega de relatório, apresentação para board e tudo mais. Então...
Acho que é um pouco disso. E tem mais um gancho que, conectando com a sua fala, a importância de a gente nutrir as nossas relações, as nossas redes. E pegando um gancho que teve uma história que você compartilhou de uma aula sua, referente a um aluno que compartilhou um case de inovação ali da empresa familiar dele em relação à parte de sorvete, picolé. E daí um dos pontos que a gente nota no Brasil, boa parte das empresas são familiares e algumas delas estão passando por desafios de sucessão familiar. E como foi acompanhar esse case desse aluno, digamos, na sala de aula? Olha, que legal você falar disso. Até ontem eu estava conversando com um parceiro de negócios e ele me perguntou como tem sido, né, a minha jornada como professora. E até trouxe para ele que, assim, são momentos muito diferentes entre graduação e pós-graduação. Na graduação eu vejo muito mais desafiador porque é um mundo que está um ambiente totalmente digitalizado, celular em sala de aula, notebook, um momento ali de escolha de profissão, às vezes até pressão familiar para estar ali, né? Mas que é um aprendizado aí muito contínuo. E realmente tem alunos ali que trazem vivências e que me tocam assim no meu profissional e no meu pessoal, de ver, né, o quanto essas histórias aí se conectam com a teoria que eu trago em sala de aula, mas também quanto isso pode impactar os negócios deles. Né? Então, quando a gente fala de empresas familiares e conecta isso com o ESG, acho que tem uma parte de governança que nunca pode ser esquecida nessas empresas e que muitas vezes é deixada de lado porque é uma empresa familiar, porque tem ali 3 gerações de família, né? Sempre foi assim. E é muito interessante ver esse movimento de abertura das pessoas, principalmente as novas gerações que estão entrando na empresa, de buscar novos modelos de desenvolvimento, novas ferramentas para conseguir evoluir e avançar nessas empresas. Então, acho que essa parte de governança é muito forte e ali também, nesse caso, o Cleverson conhece, né, a família, a liderança que está lá agora, ela tem uma veia tanto empreendedora como para inovação muito forte. Um deles ali participa de hackathon aqui em Cascavel, em Curitiba, e gera uma troca pra gente que é muito rica. E nessa disciplina eu pedi para eles fazerem um trabalho de um desenvolvimento de um novo produto. E claro que ele focou ali no desenvolvimento, né, de um novo produto para a empresa dele. Eu até brinquei na hora que o grupo foi apresentar, que eu falei, você conseguiu aí juntar mais 3 colegas de sala de aula para trabalhar de graça para sua empresa e todos eles chegaram apresentando falaram o nome da empresa. Eu falei, check em todos os líder, pontos, né? Esse é um líder engajador. Então, é um case de sucesso, assim, e pra mim, gente, é muito satisfatório ver isso, né? Juntando toda essa questão da inovação, da sustentabilidade, sala de aula, juntando com o empreendedorismo. Nossa, é uma das coisas que, assim, que fazem, sabe, eu parar e pensar, nossa, assim, eu tô no caminho certo, sabe? Eu decidi seguir pelo caminho certo da minha profissão, de seguir aí com a consultoria, que eu sei que eu posso impactar muitos negócios, e também sendo professora eu posso impactar muitas pessoas, e essas pessoas podem impactar outros negócios e outras pessoas. E até conectando a isso, né? A gente tá falando muito dos aprendizados, dos acertos, né? E trazendo um pouco essa vulnerabilidade, né? E qual que você acha que foi o teu maior erro, assim, até agora? Como empreendedor ou na tua carreira? Eu acho que ele está muito relacionado a diversos erros, muito de não contar com um apoio ou não conectar com as pessoas certas em momentos certos. Por exemplo, eu já fiz algumas transições de carreira, mudanças de cargo, que eu não consegui criar as melhores conexões e ali para mim ficou muito pesado, ficou difícil, sabe? Eu não tinha conseguido criar uma rede de relações ali para me apoiar, para me ajudar no meu desenvolvimento. E mesmo agora também na parte empreendedora, nos momentos em que eu achei que não, isso aqui eu aprendi, então agora eu posso seguir. É muito, tipo, sempre, o que eu estou aprendendo e o que eu ainda preciso aprender. E mesmo que, tipo, você se torne uma expert num determinado assunto, sempre vai ter algo
algo novo. Então é muito desse olhar, tipo, acho que os meus maiores erros foi no momento que eu achei que eu era suficiente em relação àquele conhecimento. E aí foi o momento, por exemplo, que a minha carreira não avançou como eu esperava, que a rede de relações interna não apoiou em determinados projetos, ou já na parte empreendedora, quando eu achei, não, aqui é o caminho. E aí esse caminho não me está trazendo os resultados. Então, Elaine, você precisa aprender de novo, sabe? Quando a gente para de ser aprendiz, assim, e às vezes a gente... Eu acho que é comum também do ser humano. Às vezes a gente vai avançando, porque tem muito essa questão da tua autoestima, da autoconfiança, mas o quanto que isso às vezes pode virar uma soberba, né? Uma arrogância, e que aí mina a gente nesse processo. E assim, também, né? de olhar que, assim, não são só as pessoas que estão nesse ciclo, né? Igual quando eu fiz essa transição, eu achei que faltou aí essa rede de relações. Não era só aquela rede de relações, e todo mundo que eu já tinha trabalhado antes, todo mundo que eu já conhecia, que eu podia ter conectado da mesma maneira que eu tô aqui em Cascavel, mas eu tenho contatos nas empresas que eu trabalhei, os fornecedores que eu visitei, os países que eu fui, que tudo isso vai munindo, né, o meu aprendizado. Há 2 semanas eu fiz um bate-papo incrível com um ex-fornecedor da época que eu trabalhava com inovação de produtos. E, gente, que legal que foi, sabe? Conectar, ele falar o que tinha acontecido na trajetória dele desde essa época que a gente não se via. Então, é não esquecer também todo mundo que passou pela sua jornada e valorizar isso tudo, que sempre tem algo ali que vai marcar, né? E até aproveitando esse contexto, como que você usa a tua rede de network, assim? Até teve um pessoal que recentemente passou pelo Empretec, você inclusive, né? Verdade. E aí até o Douglas, né, da Vagame, da startup Vagame, até comentou, nossa, eu vi ali o quanto que eu não usava de fato minha rede de networking, assim, então até como que você viu isso e aí puxar para você também. Trazendo um dos pontos que foi, eu acho que mais expressivo do Empretec, independente do momento que você está, ele tipo é um raio-x e proporciona você ter uma clareza dos próximos passos. Então, para mim, proporcionou, vejamos, como que eu agi em relação aos os pontos de sucesso dos projetos que eu já tinha realizado e que eu não tinha percebido, e os pontos a aprimorar, e o quanto é importante a gente trabalhar o diálogo, a clareza, o posicionamento. E trazendo uma curiosidade, uma das etapas é você fazer uma análise ali, digamos, como você se auto-percebe, e outra, digamos assim, via para a sua rede de relacionamentos para eles compartilharem como que eles percebem você. E um fato curioso meu foi que um dos pontos da minha auto-percepção foi que a parte de rede de relacionamento estava uma parte, digamos, como se fosse, entre aspas, subutilizada, não estava entre os 3 pontos fortes. E pela rede, digamos, que acabou respondendo, deu majoritariamente a parte com ponto forte, rede de relacionamento e contato. E uma curiosidade, pós-Empretec, teve 3 eventos marcantes, 3 pessoas entrando em contato para pedir apoio em relação à rede de contato. Então, digamos, uma para apoiar um ecossistema, digamos, que tá vindo para o Paraná, uma com uma colega da cidade natal da minha mãe, que é Pelotas, Rio Grande do Sul, que a Elaine acabou conhecendo, que é a Marcele do Hub também. E daí eu acabei notando assim, teve 3 situações aqui que as pessoas me procuraram por esse ponto. Então vou trabalhar isso aqui, para mim é mais leve, e comunicar para as pessoas que isso para mim é leve, elas podem me demandar por isso e auxiliar elas. E eu demandar delas. Essa conexão entre pessoas, então, né? Você é um forte do teu network, assim? Legal. E pra você, Elaine, como que você usa a tua rede, né? Tem uma coisa que eu comecei a fazer desde a época da pandemia, que eu coloco como meta pessoal, é que toda semana fazer um café virtual com alguém. Acho que a pandemia proporcionou muito isso, né, da gente estar isolado mas não perder a conexão. Então é algo que eu tento manter. É claro que aqui no ambiente de Cascavel, estando aqui sendo muito mais vista, é possível fazer isso de maneira presencial, mas grande parte dos meus contatos não está aqui. Então eu tento manter essas conexões fazendo um café virtual aí. Uma pessoa diferente
toda semana. E aí, com isso, ir ativando, sabendo também o que está acontecendo, porque é muito aquilo que você falou da bolha, sem né, Mel? interesse, só a conexão. Só... Porque aquilo que às vezes naquela conversa você conecta ou você tem um estalo, nossa, mas aqui a metodologia que eu criei para PXT, ela podia ser muito melhor se eu tivesse olhado para essa parte. Então, e por meio disso você vai conectando outras pessoas, né? Eu faço café virtual com um que me fala de outra pessoa, eu falo, gente, mas eu trabalhei com ele, era tão legal, era tão rica a nossa conexão, e quanto tempo faz que a gente não se fala, né? Ou também pessoas que chegam até mim por meio de grupos, e eu nunca nego um café, um bate-papo, é só questão mesmo de agendar, né? Da gente conseguir conciliar a agenda, porque eu acho que é aí que tá a grande rede, né? O grande trunfo que a gente tem, que é dessa troca, desse conjunto, desse aprendizado todo. Isso é algo que eu gosto de fazer bastante. De certa forma, tem que nutrir isso. Claro, né? Eu acho é muito ruim quando a gente vira um sugão, né? Só vai lá e contacta a pessoa quando precisa de alguma coisa, né? Mas... Ai, gente, adorei essa ideia, porque eu também coloquei no meu planejamento a parte de um pilar de relacionamentos de forma geral. E aí eu já tava com essa meta de uma vez por semana ter algum encontro com um amigo, amiga, enfim. Mas eu gostei dessa ideia do café virtual, né? Que e pra mim expande isso, até pra outras pessoas. Super, né? E pra mim, assim, isso gerou um despertar também tão diferente que, como eu comentei, eu sou de uma cidade do interior de São Paulo e eu saí de lá cedo pra fazer faculdade. Então, a minha cidade natal nunca foi vista pra mim como um local de trabalho, como um local de conexões para trabalho. E depois que eu comecei com esse olhar, né, vou fazer um café e expandir um pouco mais a rede de contato, já surgiu oportunidade de trabalho lá, já consegui fazer mentoria com pessoas de lá que trabalham nessa área, né, de inovação, de ESG, e aí é muito o olhar mesmo da inovação, né, de tipo, você pode até olhar para a mesma coisa, mas se você olha para fora da caixa ou com um olhar diferente, você vê novas possibilidades, né? Então, isso para mim é muito rico. Alguns pontos, tem um livro que se chama Nunca Almoço Sozinho, que conecta com a filosofia que você acabou de compartilhar. Hoje é quinta-feira, ó. O outro ponto, que a gente sempre imagina que a inovação começa pela tecnologia, ela começa pelas pessoas, então eu vejo que o principal ponto é a comunicação. Compartilhando uma outra curiosidade, um ponto que eu notei que é vital, a gente documentar a nossa caminhada, e o fato de eu acabar compartilhando insights pelos stories do Instagram e marcando as pessoas, me auxiliou a gerar novas conexões. Que legal. E uma delas tive a experiência de com a Elaine de assistir a banca de defesa da dissertação de mestrado dela. E eu notei um ponto comum com uma amiga minha que montou um hub de inovação voltado para o segmento da moda, que é a Marcele. E daí quando eu vi a Elaine apresentando sobre a temática da economia circular voltado para o segmento têxtil e com a palavrinha-chave moda, assim, a Elaine e a Marcele têm um ponto em comum, e acabei conectando as duas, e gostaria de jogar agora para a Elaine como que é essa experiência de acabar utilizando as redes que você acaba criando tanto dentro da SIC, tanto na organização dos eventos ali do núcleo SG. Relação sempre é muito poderoso, né? Então, acho que é muito como a Melina falou, de você utilizar isso, vou até parafrasear o Fernando Seabra agora, de uma maneira interessada, não de uma maneira interesseira, não de ser sugão. Então, utilizar isso pensando no que a troca mesmo é positiva, né? Para todos os lados. O nosso bate-papo com a Marcela foi realmente incrível. Percebe? Gente, tá uma delícia essa conversa, mas vamos indo aqui para os blocos finais, aqui para a reta final. Então agora eu vou fazer aquele ping-pong com você, tá, Elaine? Então, vamos lá, assim, você respira fundo, né? Se ajeita na cadeira. Todo mundo fica meio nervoso, né? Que não sabe o que vai vir. Mas, enfim, a ideia é... Eu vou te fazer uma pergunta e de respostas um pouquinho mais rápidas, né? Do que a gente estava se aprofundando aqui, tá? Então, vou começar com um livro que te marcou. A Quinta Disciplina.
Por quê? Do Peter Senge, porque ali ele fala da teoria U, que é uma teoria que a gente relaciona muito a questão da transformação e o quanto isso você precisa descer ali, né, num vale de conhecimento para depois conseguir subir e alavancar. E eu tive a oportunidade de ter aula com o Peter Senge no MIT. Que legal. E eu tinha lido o livro dele antes e quando eu vi ele falando sobre tudo isso, isso para mim marcou desde sempre, desde aquele momento aí a minha jornada profissional e tudo que eu penso de transformação, de transição, então tudo que eu pensei em transição de carreira, em abertura de consultoria, tudo isso aí muito guiado por esses aprendizados. Que legal. Eu tô morrendo de vontade de perguntar pra ela como foi estudar no MIT. Eu vou fazer uma pausa no Ping Pong pra ter... porque a gente tem muito essa síndrome do cachorro vira-lata, né? O brasileiro, assim, de forma geral, né? De achar que a gente, às vezes, é muito inferior. E eu já fiz também disciplinas, por exemplo, na época que eu tava no doutorado, eu fiz também disciplina com grupos, né, dos Estados Unidos, de universidades de lá. E existia também um certo preconceito, né, dos latinos de forma geral, assim. Então eu vou fazer essa pausa poética aqui do ping-pong. Qual que foi a sua impressão, né? Ainda mais de estar no MIT, que concentra aí mentes brilhantes, né? Como foi para você esse processo, assim, de estar lá? Lá foi incrível e diferente de outras experiências que eu já tinha vivido fora do Brasil, eu não senti essa questão de um preconceito com brasileiros ou dessa síndrome do vira-lata, porque todo mundo praticamente ali eram de outros países. Eu entrei ali para fazer um projeto por uma empresa que eu trabalhava, com um grupo. E esse grupo tinha um cubano, um japonês, uma mexicana e uma argentina. Legal. Então todo mundo era de fora. E nos momentos presenciais lá também eram pouquíssimas pessoas que eram nativas ali da região. Então foi uma troca muito rica, muito incrível. E assim, claro, a questão da língua, ninguém ali era nativo. Então todo mundo tinha um pouco do seu próprio sotaque. Eu com o meu inglês, com o sotaque do português do Brasil. Então foi uma experiência assim que eu não senti nada disso, mas foi uma experiência de aprendizado, de cultura, de transformação que foi incrível. Diferente de outros momentos que eu já estive fora em congressos nos Estados Unidos, na Espanha, na França, que aí sim, tipo, nossa, mas você é do Brasil, por que você quer falar de inovação? Tipo, preconceitos bem básicos, Gente, já também... Escutamos muito já pior do que cada isso, né? coisa. Assim, ai, meu amigo. Até mesmo pegando esse gancho que você acabou de comentar, seria semelhante... Eu tenho um amigo que ele atua dentro da Petrobras na parte do centro de pesquisa dele. E daí, por ele, eu acabei conhecendo que a Petrobras, eles têm 4 premiações em relação à parte de inovação que a gente desconhece, as pessoas comuns, que são relacionadas à parte de inovação que pouquíssimas outras empresas têm. E muitas vezes a gente fica com aquela síndrome de virar-lata assim, putz, o Brasil não é destaque em nada. E aí, algumas vezes a gente tem uma empresa brasileira lá com 4 premiações, respeitada internacionalmente, e a gente acaba, em alguns momentos, como eu vou dizer assim, a gente só dá crédito ao que vem de fora e esquece de valorizar o que temos internamente. Deixa eu puxar isso também, Iguaçu Valley. Gente, quantos movimentos tem aqui? Quantos editais tem para startups? Quantos hackathons? Quantas coisas tem? E muitas vezes as pessoas não sabem porque não estão completamente inseridas, né? E aí também não dá valor porque não sabe que existe. A gente estava falando essa semana sobre isso com um dos incubados ali da Ciclabs, que é essa franquia do Dr. Hérnia, que é de fisioterapia. É a maior, não sei se esse dado é real, mas acredito que sim. Ele falou assim, essa é a maior franquia de fisioterapia do mundo. E, gente, tá em Cascavel. Foi fundada em Cascavel e a gente nem sabe. Ah, foi fundada aqui? Eu também não sabia. O CEO mora em Cascavel, tá aqui. Então, assim, tá aqui, a gente às vezes nem sabe, né? E não valoriza ideias e negócios e pessoas incríveis que estão aqui, né? Mas voltando pro ping-pong... Vamos ver se a gente consegue, né? Vamos lá, bastante, então sempre Vamos lá. Então, aproveitando aqui, qual que é a habilidade para você, Elaine, que todo empreendedor precisa desenvolver? Nossa, são tantas, gente. Mas
Deixa eu escolher algumas para falar, que eu não vou conseguir falar só de uma. Saber ouvir, reaprender e continuar, né? Aprendendo sempre. E continuar olhando para o que existe fora da sua própria bolha, fora do seu próprio lugar. Bacana. E se você pudesse jantar com qualquer empreendedor, vivo ou que já faleceu, quem seria? Al Gore. Por quê? O Al Gore, ele é ex-vice-presidente dos Estados Unidos, é um político, né, influente, norte-americano. Ele foi vice-presidente na época do Bill Clinton. E eu gostaria muito de conversar com ele, porque ele, para mim, foi muito marcante na minha trajetória profissional e nesse olhar que eu desenvolvi para a sustentabilidade. Tem um documentário que ele criou, que é Uma Verdade Inconveniente, já devo ter falado, vocês já me ouviram falar disso várias vezes, né? Que para mim foi muito marcante. Eu assisti esse documentário alguns anos depois que eu estava na Natura, ele tinha lançado fazia algum tempo, e quando a gente olha aquele documentário que é de 2006, em 2025 a gente fala, gente, isso está acontecendo agora. Não, isso já estava acontecendo lá no passado, só que ninguém se dava conta. E ele, enfim, ele tem um trabalho ali incrível, né, de desenvolvimento das pessoas, dos grupos que ele cria e desenvolve aí, né, pessoas que sejam líderes dessa causa climática. Quem sabe um dia ainda eu faço um treinamento dele. Esse ano ele esteve aqui no Brasil, no mês de agosto. Algumas pessoas que eu conheço fizeram esse treinamento. Tava ele, Mary Robbins, enfim, várias pessoas, Marina Silva, várias pessoas aí ligadas a essa parte climática que eu me interesso bastante. Então, falei um monte, mas a resposta é Al Gore. E sem viés político nenhum, é muito por essa causa mesmo da sustentabilidade. Que mas eu acho que ele até já transcendeu a parte política, né? Sim, então... Muito fazendo a questão do Iguaçu Valley partidário. Eu acho bacana isso, esse movimento dele, porque eu acho que até usou essa bagagem dele política, essas conexões, para trazer uma causa, alertar o mundo de uma forma muito mais impactante, né? Até mesmo a questão do debate das políticas públicas, o debate das políticas de Estado, vamos supor, a gente ter projetos de longo prazo, não ficar só no período ali, digamos, de mandato da pessoa. E ele sabia ali como toda aquela máquina funciona, né? E funcionava para conseguir fazer esses pensamentos, esse planejamento aí de uma forma muito mais eficaz também. Perfeito. E qual que é o teu hábito, Elaine, que você adquiriu na sua vida que mudou o teu jogo? Acho que sempre ser grata por tudo que está acontecendo. Acho que olhar mesmo para um olhar de gratidão. Sabe um pouco daquilo? Que privilégio é eu estar exausta por algo por um caminho que eu decidi trilhar? Então, sempre ser grata. Eu sempre começo o meu dia agradecendo por tudo que eu tenho na minha vida. Que lindo. E vamos lá para a última pergunta, então, né? Já tô adorando o papo, mas precisamos encerrar também. E, Elaine, qual que é o legado que você quer deixar aí na sua vida e para a sociedade de forma geral, assim? Eu quero deixar um legado de que as mulheres podem seguir e não devem ser tratadas de maneira diferente do que qualquer homem. E eu quero também na minha vida deixar um legado de que é preciso e é necessário olhar para o planeta que a gente vive, para as pessoas que a gente convive de uma maneira responsável. A responsabilidade é nossa por um futuro que estamos construindo e que vamos deixar para os nossos filhos. Isso sem olhar para nações que poluíram mais, que desmataram mais. A gente não vai conseguir mudar o passado, mas a gente ainda consegue mudar o futuro. Então, o que eu quero que os meus filhos vivam num ambiente é que, assim, é equidade entre homem e mulher e num ambiente que seja justo e responsável, o que a gente está vivendo. Trazer autorresponsabilidade, né, sobre o que a gente também está entregando para o mundo, né? Não, maravilhoso. Elaine, muito obrigada aqui por toda essa troca, né? Eu amei essa conversa. Se você gostou também, já dá o seu like, né? Pode deixar seu comentário também de que foi o maior aprendizado aqui que você teve, né? Com essa convidada que foi super especial. Cleverson, também você quer deixar alguma palavra final aqui pra gente? Então, um convite para participarem dos próximos TAPs, todas as quintas-feiras, às 8 horas.
E o principal ponto do Iguaçu Vale é desmistificar a inovação e expor que ela está no seu dia a dia, de uma forma simples e descomplicada, que nem esse bate-papo que a Elaine trouxe, que o ESG, ele muitas vezes está no seu dia a dia e você não percebe por desconhecer a temática, vamos colocar. Mel e Cleverson, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês no podcast. Agradeço todo mundo também que acompanhou esse podcast até agora. Agradeço pelo convite, por estar com vocês também no Meetup. E muito obrigada por esse momento, foi incrível. E aproveita e deixa também seu contato, onde as pessoas podem te achar, saber um pouquinho mais também da tua empresa. Claro, podem me procurar no Instagram pxt_consultoria e no LinkedIn Elaine Peixoto. Perfeito. Elaine, mais uma vez, obrigada aqui. Eu aprendi um monte, aprendi muito aqui, foi super bacana. E convido você, então, para participar aqui com a gente, assistir o nosso próximo episódio do Iguaçu Talks. E a gente se vê na próxima edição.